Estou aqui com o Jorge Belém, ele que é microbiologista e especialista em biossegurança. Boa tarde para o senhor, muito obrigada. Aqui a gente está diante, né, de vários tipos de garrafa. Eu peguei essa grandona de 2 litros. Na hora de escolher, né, o senhor acha que é mais saudável, tendo essa questão do micro-organismo, a grandona ou a menorzinha? Depende muito. Então, por exemplo, se você faz um uso muito constante de água, você conseguir uma garrafa de 2 litros, termina sendo muito válida para você. Caso não, você pode sim utilizar uma garrafa menor. Não teria problema. Porque onde tem água, a gente encontra micro-organismos? Os micro-organismos, eles gostam por si só de água. Então, assim, onde tem água, a gente vai encontrar micro-organismos. E nesse caso, água parada, os micro-organismos, eles conseguem se apresentar naquele local e assim se desenvolve e pode causar algum tipo de infecção gastrointestinal. E, deixa eu colocar aqui, quais são os micro-organismos mais comuns que a gente pode encontrar numa garrafinha com água? A gente pode encontrar Pseudomonas, Klebsiella, Cândida, que é um tipo de fungo. Então, são micro-organismos que fazem parte de um contexto associado à água. Então, nesse caso, eles se encontram com muita facilidade nas garrafinhas. Entendi. Tem diferença, por exemplo, aqui a gente tem, acho que é alumínio, né? Alumínio e plástico. Tem diferença de uma para outra em termos de higiene? Normalmente as garrafas de plástico elas tendem a acumular mais micro-organismos do que a de alumínio, mas em generação para as duas ela termina sendo a mesma. Entendi. Deixa eu pegar um aqui para abrir, porque outra parte assim, que me preocupa muito é essa aqui, ó, da tampa, professor. Deixa eu te ajudar. Ajuda, por favor. Aqui a gente tem, né, várias entradinhas aqui, ó, várias entradinhas, onde pode acumular. Preocupa mais a tampa do que o próprio recipiente, o próprio copo? A garrafa por si só completa, ela tem essa preocupação. Então, por isso que o ideal seria a limpeza diária com água e sabão neutro. Então, eu preciso higienizar isso diariamente, mas quando eu faço isso, por exemplo, uma vez por semana, eu preciso colocar no hipoclorito com água e deixo de molho pelo menos por 15 minutos para que haja a matança, pensando assim, de todos os micro-organismos. Então, independente da parte da garrafa, a garrafa completa, ela precisa passar por esse processo. Então, vamos lá, o professor acabou de falar que o ideal é lavar todo dia. Seria o quê? No fim do dia, fim da noite? Chegou do trabalho, da escola, lava. Isso. Explica direitinho como é que a gente tem que lavar. Pronto, então o ideal seria, chegou em casa, retirou a água e lava normalmente com água e sabão neutro. A bucha do prato? Ou até mesmo uma escovinha com cerdas macias. Lavou direitinho, coloca para secar. Lava, no caso, eu preciso colocar bastante água para tirar todo o resíduo do sabão e tal. E coloca para secar, tranquilamente. O senhor fala sabão neutro, é o detergente? Detergente neutro. E uma vez por semana é necessário que você pegue a garrafinha e coloque de molho em água com hipoclorito. Então você usa 1 litro de água para uma colher de sopa de hipoclorito. E só pode ser hipoclorito? Água sanitária, por exemplo, não serve? Pode sim utilizar. Evitem usar vinagre. Eu já ouvi alguns comentários avisando que usar vinagre seria uma boa, mas não é ideal usar vinagre. Você pode usar sim ou água sanitária ou o próprio hipoclorito. Por que não vinagre, professor? O vinagre ele não tem essa ação tão forte, por exemplo, quanto essa outra substância. Ele pode até matar, mas a quantidade de bactéria que ele mata é muito pouca, então a pessoa pode sim desenvolver alguma infecção devido ao uso incorreto. Entendi. Deixa eu guardar isso aqui para pegar uma que tem, Vivi. Essa boquinha menor, né? Ela é mais estreitinha, ó. Nesse caso, como é que a gente vai garantir que a lavagem realmente seja eficiente? Por exemplo, nesse caso específico, muitas vezes a gente não quer lavar diariamente. Então é necessário aquela que eu falei anteriormente, uma vez por semana. Porque você vai mergulhar a garrafinha completa. Então a água com hipoclorito ela vai conseguir penetrar toda a garrafinha e assim a higienização está perfeita. E quanto tempo a gente deixa nesse mergulho? 15 minutos, é o interessante. Deixou, depois retira, lava com bastante água para tirar todo o excesso e deixa secar normalmente. Tô procurando aqui uma com canudo, mas eu não tô achando. Tem essa aqui, ó. Pronto, essa aqui tem um canudo, que é um canudo interno, né? Aqui você suga, tem um canudo interno. Como é que você... Ah, é porque ele tá dentro, mas você bota ele por fora, né? É isso, professor? Por fora. Caso você use, por exemplo, alguma garrafinha com canudo, é comprar aquelas cerdas específicas que limpam dentro do canudo, certo? E também ele entra no processo de mergulhar junto durante aqueles 15 minutos com água e hipoclorito. Agora aqui tem que ser aquela bem fininha e bem comprida, né? Para caber aqui dentro, isso. Que é uma específica para canudo. O ideal seria sem canudo para não ter esse trabalhinho, né? Isso é melhor sem canudo mesmo.